Graças e paz, queridos. Dia mais do que especial. Como eu sempre brinco, ter as crianças apresentando é sempre bom, sempre especial. E hoje eu me dei conta de que estava acostumado a ver a minha cantando aqui, hoje ela estava ajudando aqui. O tempo vai passando, né? As crianças vão literalmente crescendo diante dos nossos olhos e ficamos ali lembrando das coisas, né? Dos pequenininhos ainda, com essas gravatas. A gente já descobriu que o filho do pastor Laqueden tem um pezinho pentecostal, né? Ficou rodando aqui no manto, vocês viram? Esse negócio é impressionante e é incrível, né? Seja lá o que eles fizerem aqui em cima e como fizerem, e fizeram muito bem, inclusive aí. Que gostoso que é poder ver os nossos filhos, né? Na igreja, cantando, louvando e, acima de tudo, retribuindo carinho e amor. Então, glória a Deus. Parabéns a todos os pais que aqui estão, né? Você, inclusive, que é um pai que está visitando a convite do seu filho, ou um avô aí, a convite do neto, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Nós estamos aí acompanhando, obviamente com um dia especial, com a apresentação, mudam um pouco os horários. Eu estou olhando aqui, mas vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. Nós estamos acompanhando a trajetória de Davi, desde menino até se tornar homem e rei. E 2 Samuel, capítulo 7, vai nos mostrar um momento especial na vida dele, com desdobramentos que vão até os dias de hoje. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habitarei no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe fez saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você.
Quanto a você e sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Amém. Palavra do Senhor. Belíssimo texto, onde temos aqui, estamos acompanhando passo a passo a evolução, as transformações e como Deus tem conduzido Davi. Você que perdeu alguma das mensagens, sempre faço a propaganda, veja lá no canal do YouTube, nós temos todas as mensagens desta série, você pode acompanhar todos os passos da trajetória de Davi, desde quando ele é ungido rei de Israel até este momento, e esse texto traz informações incríveis. Nesse texto, inclusive, Deus fala sobre engrandecer e como o nome de Davi ficaria marcado como os grandes da história. Eu estava meditando nisso e hoje, eu não sei quantos acompanharam, as Olimpíadas se encerraram hoje, e eu observei, consegui ver um bocado de coisa, eu gosto de Olimpíada, e tanto ali a cerimônia de abertura, como a cerimônia de encerramento. E esse texto, Deus fala que o nome de Davi ficaria marcado. E na transmissão, tanto na abertura quanto hoje no encerramento, toda vez que aparece a delegação de Israel, ou que alguém está carregando a bandeira de Israel, alguém sempre fala. Aí vem a delegação de Israel, nós temos aí na bandeira a estrela de quem? De Davi. A estrela de Davi. Para quem não sabe ou não gosta das curiosidades, o nome de Davi ficou tão além do que toda a sua cultura, que ela foi transportada como um símbolo nacional, como um símbolo cultural. Davi é um personagem que vai além do texto bíblico. E nós temos aqui a promessa do Senhor falando sobre isso. E Davi está num tempo incrível. O texto abre com algumas declarações extraordinárias. Deus estava dando agora um merecido descanso a Davi. A vida nem sempre, aliás, muitas pessoas acabam frustradas porque estão sempre em algum tipo de batalha e acham que são pessoas amaldiçoadas ou pessoas azaradas. Na verdade, a vida é composta exatamente disso, são ciclos. Momentos bons, momentos difíceis, aquela coisa toda, e de vez em quando Deus nos presenteia com tempos especiais. Todo mundo, em algum momento, já foi presenteado com uma chamada calmaria. Davi está agora merecidamente desfrutando de uma calmaria dada pelo Senhor. O texto deixa bem claro, é Deus quem dá a Davi o que ele está passando. Na semana passada nós vimos que Davi se importava com Deus a ponto de fazer o que Saul tinha deixado de fazer. Saul não se importava mais com o serviço religioso, Saul não se importava mais com a maneira do povo adorar a Deus, e Davi, quando assume o trono, ele começa exatamente a trabalhar aquilo que Saul havia esquecido. Então Davi está constantemente focado no Senhor. Na última mensagem nós vimos como Davi transporta a arca novamente para o lugar que ela deveria estar, e ele aprende uma lição preciosíssima, que nós também temos que aprender e levar todos os dias da nossa vida. Existe a maneira certa de fazer as coisas para Deus. As coisas para Deus se fazem como Ele determina, não como eu quero. Mesmo entendendo isso na lei, novamente Davi está envolvido em uma questão de querer fazer algo muito bom, mas sem necessariamente ter consultado o Senhor. O texto aqui nos mostra que Davi está experimentando uma paz doméstica. Davi está num período que talvez pela primeira vez na vida dele, ele não tenha que estar em alguma luta. Davi está no palácio.
Davi está desfrutando literalmente dos benefícios de agora ser um rei, em um lugar confortável, em um lugar agradável. Não tem urso para afastar, não tem leão para afugentar, não tem gigante gritando e xingando, não tem ninguém para acertar uma pedra, não tem um rei atrás dele, não tem lança sendo lançada contra ele, não tem nada. Davi está em casa tranquilo. Parece até aquelas situações que a gente fala assim, eita, e agora, o que eu faço? Nunca cheguei nesse momento. Como é poder literalmente ficar tranquilo? E diferente do que talvez a maioria de nós fosse fazer, e num momento de descanso, esfriar a cabeça, se divertir, fazer algo pessoal, vocês prestaram atenção qual foi o pensamento de Davi? O que é que Davi estava preocupado? Na hora em que Davi está de maneira tranquila e abençoada, ele começa a pensar e olhar, puxa vida, eu estou num lugar tão bom. Eu estou aqui num palácio. O nome palácio por si só já diz, né? Eu estou aqui desfrutando de tanta coisa. E a arca do Senhor está numa tenda. No seu momento de merecido de descanso, a preocupação de Davi está em Deus. É interessantíssimo isso. O cuidado que Davi tem em se preocupar como estão ou como está ali as coisas do Senhor. Na maioria das vezes, como igreja, por exemplo, a gente fica até preocupado quando nós vemos, ou quando alguém começa literalmente a subir, né, no sentido de se destacar um pouco mais, está começando a se tornar próspero. A gente fica meio preocupado, porque uma das primeiras coisas que as pessoas, quando estão numa situação um pouco melhor de vida, fazem, é não ter tempo mais para a igreja. É viajar toda semana. Todo final de semana tem um lugar bonito para conhecer. Bora conhecer. A gente não sabe até quando vai ter dinheiro para fazer essas coisas. Some. Algumas pessoas, quando começam a ter uma situação melhor de vida, elas até esquecem um pouco de onde vêm. A maioria das pessoas, quando tem ali a oportunidade de estarem desfrutando de paz, investem em suas próprias vontades. E Davi é o contrário. Aliás, às vezes a gente tem umas reuniões e fica até assustado. Quando a gente vai conversar sobre algumas coisas, sobre reparos e coisas que tem para fazer, às vezes a gente tem aqui, meus irmãos, se os irmãos depois dão uma olhada, a dificuldade da gente manter esses bancos arrumados aqui, esses braços, porque somos nós, os próprios membros, que quebramos, destruímos, rasgamos. A molecada às vezes se empolga, a gente entra no banheiro, depois no fim de culto, parece que foi o fim de uma guerra. Porque a gente entra no banheiro, não tem um rolo seco, tudo molhado. Eu não sei onde as crianças aprendem essas coisas, mas elas aprendem. Então você, como pai e mãe, ensine que é errado. Nem que tenha que ter uma pedagogia diferente. Na verdade, nós gastamos e temos mais problemas em manter as coisas arrumadas do que se preocupar se elas estão ou não arrumadas. E Davi, ele sente, e o pensamento dele é completamente o contrário. Eu não posso estar tão bem se as coisas do Senhor estão maus ou antigas. Incrível. É nesse texto que surge a figura do profeta Natã. Deus está, de fato, tão alegre com Davi, que Deus está restituindo muitas coisas para Davi, inclusive a referência espiritual. A grande referência espiritual de Davi, ou podemos aproveitar que hoje é o dia dos pais, e dizer que a figura paterna, de maneira espiritual de Davi, era Samuel. Enquanto o seu próprio pai o esqueceu, Samuel é quem traz. É Samuel que é usado por Deus para seguir e para cumprir o que Deus disse aqui. Eu lhe tirei de trás das pastagens. A figura resgatadora é Samuel, e no meio da guerra contra Saul, Samuel morre.
Davi não consegue nem se despedir de Samuel. E no momento em que Davi agora está tranquilo, Deus lhe dá de presente um novo profeta, Natã. Essa figura vai ser importante mais adiante. E Davi abre o seu coração para o profeta Natã. Agora, de novo, Davi, mesmo amando muito a Deus, ele meio que desconhecia algumas coisas importantes. Preste bem atenção. Você pode, deve e tem que, de fato, amar a Deus. Mas é fundamental que você conheça a sua palavra. No Novo Testamento, nós vamos ter um texto belíssimo que diz que aquele que conhece e pratica os meus mandamentos, esse é o que me ama. O próprio Deus, através de Jesus, condiciona no Novo Testamento a prova de amor dos homens com a prática dos mandamentos do Senhor. Você pode ficar aqui, cantar, gritar, chorar, ficar rouco e dizer que ama o Senhor, que ama, que Deus é a coisa mais importante da sua vida. Se você não conhece e não pratica os mandamentos do Senhor, o texto diz que você não o ama. Davi amava profundamente o Senhor, mas esquecia alguns detalhes importantes, como a maneira de transportar a arca. Aí a respeito do próprio tabernáculo. Tem um texto de Deuteronômio, capítulo 12, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. E regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, os levitas que vivem na cidade de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Nós temos um texto aqui em Deuteronômio mostrando como Deus é quem conduziria todas essas coisas. Davi tem um desejo maravilhoso, mas o resumo desse texto seria com um nome bem sugestivo, ou um tema bem interessante. Resumindo esse belo texto com a bela intenção de Davi, o que acontece aqui é que Deus diz para Davi: não. Davi é um homem incrível, Davi está preocupado com o Senhor, Davi tem uma ideia e um sonho maravilhoso, e Deus olha para ele e diz: não. Hoje de manhã eu estava escutando uma canção antiga, obviamente, vocês sabem como eu gosto de música, escuto muita música antiga, e a música, o refrão e a parte principal dela, era uma música que diz assim: há momentos que Deus se cala. E aí na música tem uma parte lá que ele fala, que na música fala que Deus tarda. Não é Deus tarda, mas não falha, mas ele usa a expressão Deus tarda. E aí a Nive entrou numa crise teológica e ela ficou ali: essa música está errada. Eu falei: mas ela é tão bonitinha. Não, está errada. O que você viu? Qual que é o problema com a música? Deus não tarda. Ah, tá, a questão é essa, ok. Deus não tarda no plano dele, mas para nós como humanos, às vezes Deus demora, que é uma beleza. E a questão da canção é na ótica do homem. Se você virasse para Jó e falasse que Deus não tarda, ele ia zangar. Porque ele passou um bom tempo sem entender absolutamente nada. E a grande questão é que, naquele momento, existem situações em que, de fato, a gente não consegue discernir o que Deus está falando. Esse não é um momento de silêncio divino. Talvez esse momento seja até mais doloroso. Porque esse é um momento em que Deus está dizendo não. E se tem algo que incomoda o ser humano em qualquer idade, é ouvir não. Não.
Você quer ter uma experiência pedagógica incrível na sua casa? Diz não para o seu filho. Quanto mais novo você diz não, mais incrível é a tua experiência. Depende da fase, né? Porque os filhos, quando bebês ali, crianças, você diz não, ele chora muito. Quando eles crescem um pouco, você diz não, eles continuam chorando. Eles viram adolescentes, aí eles não choram, eles xingam. Mesmo que biblicamente falando. Não palavrão. Mas eles expressam intenções não muito amorosas. O não incomoda. E o não faz falta. Porque nós já cansei de dizer aqui que o grande problema que nós vivemos nos nossos tempos é conseguir lidar com uma geração que simplesmente não ouve não. Os filhos têm tudo o que querem. Os pais fazem todas as vontades dos filhos. Os pais só acreditam nos filhos. E assim os pais não corrigem os filhos. Então é muito comum a gente na igreja ou na escola chegar para um pai e dizer, teu filho, tua filha está fazendo umas coisas feias aqui. Aí o pai vira e diz, o meu filho não. O meu filho jamais faria isso. E aí nós temos aquela visão do filho incrível e na escola os professores olham o filho e correm do filho incrível. Aí a gente achando meu filho, meu herói, minha filha, minha heroína, e lá na escola o diretor viu e falou assim, os vilões chegaram. A turma do mal está ali. Essa semana eu tive uma experiência de falar na Escola da Vida, da MPC. A Vitória me levou lá. E era uma escola que ia do 5º ano ao 9º ano. Tinha um bocado de aluno lá. Gente, que desespero. Para mim, claro. É eu que não estou acostumado. Quem trabalha com isso, eu olhava ali, eu vi cada coisa. Eu falei, Jesus, me dá graça, Senhor. Eu não sei como é que eu vou falar aqui no meio. E Deus deu graça. Foi muito bom. Mas é isso, você percebe que as pessoas definitivamente não estão mais acostumadas a ouvir não. E a gente fica ali, mas Deus pode dizer não? Claro que pode. Mas Davi queria fazer uma coisa boa, como é que Deus diz não? Aí entramos nas questões do texto. Por que é que Deus disse não para Davi? E é interessante que é algo tão bom que o profeta escuta e o profeta acha lindo. E o profeta faz um erro aqui. A gente não destaca muito os erros de Natã, né? Natã é alguém que Deus manda e ele faz. Mas Davi falou assim, olha, eu quero construir um templo para o Senhor. O profeta olha e fala assim, que coisa maravilhosa, faça o que está no seu coração. O texto vai e diz que na mesma noite Deus chama o profeta. Deus fala com o profeta. Ele fala assim, ei, você precisa dizer umas coisas ali para o rei. Você já disse para ele que ele vai fazer, mas não vai não. Você já passou por essa situação? De ter dito algo e depois ter que ir lá por outras questões e por não ter falado com as pessoas certas, você vai lá ter que... Você que é filho, hoje é dia dos pais, né? Você já passou por essa situação de você falar para um amigo que ele ia para a tua casa ou que você ia para dele, e aí quando você chega em casa, a sua mãe ou o seu pai vira e diz assim, não vai não. Mas eu já disse, não vai. Ou pior, quando você fala para alguém, vai lá para casa. E aí seu pai e sua mãe diz, não vem não, aqui não. Mas eu já disse, se vira. Desmarca que você não fez nada, não falou comigo. A gente fala muito de pai e filho, mas o que acontece isso em casamento também, hein? Vamos falar. Não olha para o lado não, para não ficar chato. Mas o que já não aconteceu aí de você marcar alguma coisa sem comunicar o seu cônjuge e descobrir que não ia dar certo aquilo? Acontece. E Deus chegou para o profeta e falou assim, ei, Davi não vai construir o templo. Davi recebe um não. E Deus vai mostrando de maneira incrível. E é um texto muito bonito. Quem dera todo não que nós recebêssemos fosse assim, né?
Porque Davi recebe palavras incríveis. Deus abençoa Davi profundamente. Deus reconhece tudo o que Davi queria fazer. Deus reconhece o que Davi fez. Deus abençoa a descendência de Davi. Mas a coisa que Davi mais queria fazer, Deus disse: não é você. Nem tudo que nós sonhamos e queremos, nós vamos fazer. Aliás, um dos grandes segredos de uma vida equilibrada é, antes de nos empenharmos com total vontade e energia em algo, consultarmos o Senhor se Ele deseja aquilo para nós. Quantas empreitadas, quanta energia não é gasta em coisas que Deus nunca desejou para nós. E quanta frustração não é gerada. Porque nós achamos que se o meu coração diz, eu tenho que fazer. Não, não tem. A Bíblia diz que o coração humano ele é enganoso. Existem muitas coisas que brotam no nosso coração, que brotam simplesmente por nós, e não da parte de Deus. E uma das questões de alguém que de fato vive um relacionamento com Deus é entender que o que temos que fazer é o que Ele quer e não nós. Jesus ensinou isso. Jesus orava assim: não a minha vontade, mas a sua. E um dos momentos mais terríveis, que foi antes de ser preso no Getsemane. Jesus suava sangue, tamanha aflição e ansiedade. E mesmo diante daquilo que ele não queria de jeito nenhum, ele termina dizendo: mas não a minha vontade, mas a sua. Davi queria fazer coisas incríveis. E Deus diz: não. Agora começa a experiência. Porque nós aprendemos a necessidade de andarmos sintonizados com o Senhor, de submetermos, e eu tenho falado, Davi é um personagem que nos ensina muito sobre a inversão. O que nós temos muita facilidade em fazer é sonhar, planejar, começar a executar e aí orar dizendo: Senhor, abençoe isso aqui. Eu acho bacana, de vez em quando aparece alguém: pastor, eu quero aqui, comprei esse carro. O senhor pode aqui orar, abençoar, né? Vamos ali consagrar. Amém, vamos consagrar. Mas, na verdade, isso tinha que ser feito antes. Senhor, eu quero comprar um carro. O senhor está nesse negócio? Senhor, eu quero comprar a casa aqui, eu vou começar a dedicar minha energia para a casa aqui. O senhor está nesse negócio? Existem coisas que a gente acha que são tão banais, que é claro que Deus quer que eu tenha a casa ou o carro. Será? Será que é o que Deus quer para a tua vida naquele momento? Eu não estou dizendo que comprar uma casa é pecado. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter a coragem de inverter as ações. Consagrar algo é maravilhoso, mas é muito mais importante que antes que você execute, você se coloque diante do Senhor. Senhor, a minha vontade é essa. O Senhor abençoa. E se você tem um relacionamento real com Deus, Ele vai te dar paz e você vai saber se Ele está te abençoando ou não. Nós aprendemos muito isso com Davi. Existe a maneira certa. Existe a forma correta de fazer. E Deus precisa ser consultado sobre o que Ele de fato deseja. E Davi, ele tem reações incríveis. Porque quando acontece a situação com a arca, em que ele se vê chateado e até com raiva, ao invés de ficar ali esperneando e alimentando a sua dor, ele para tudo. Opa, deu errado. Deu errado, para. Vamos recomeçar. Que é outra coisa que a gente tem muita dificuldade de reconhecer, né? Quando algo não está indo bem. Opa! Peraí, parou. Agora nas Olimpíadas, algumas modalidades têm o dispositivo do tempo técnico. Eu achei interessante.
Lá, não sei quantos acompanharam, por exemplo, a medalha do Brasil no taekwondo, no masculino. Faltava 10 segundos para acabar a luta. O técnico do brasileiro parou o tempo lá. Faltando acho que 7 segundos. Parou. Estratégia. Gente, parar também pode ser uma estratégia. Opa, vou parar aqui. Uma vez, lendo um livro, o Swindon disse que o ser humano é o único animal que, quando se perde, corre. Todos os outros, quando se perde, param e se reorientam. A gente é o contrário. A gente passou a rua, ao invés de parar e ver como é que volta para a rua, a gente segue. Espera aí que deve dar na próxima. Aí você entra na próxima, não é mão, aí você tem que entrar na outra. De repente você estava 100 metros, você agora está 1 quilômetro. Alguém já se perdeu na região da rodoviária de Teresina? Já perdeu lá? Quando eu não conhecia direito aqui, eu passava que era uma beleza, era uma delícia. Né? Você perde a entrada, você vai rodar 1,5 km para voltar. Olha que beleza. Davi para, deixa a arca lá 3 meses. Está lá. Davi volta para Jerusalém e Davi vai aprender o que Deus quer que eu faça. E aí Davi conhece o texto, falam para ele. Ele volta e faz tudo certinho, uma festa, coisa linda. Davi quer construir o templo. Deus diz não. Volte lá para o capítulo 7, se você saiu. Capítulo 7, a partir do versículo 18. Olha a reação de Davi, quando Deus diz não para ele. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falastes a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para toda a humanidade. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer Davi, pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer o teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que resgataste do Egito, desterrando as nações dos seus deuses. Estabelecestes o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que dissestes a respeito do teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falastes, seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga, ó Senhor dos exércitos e Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti, pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste o teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, disseste, e com tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Esse texto é lindo, é praticamente um salmo. E esse salmo ele é escrito quando Deus diz não. Como é que você reage quando algo não acontece como você quer? Qual é a reação que você tem quando você quer muito fazer algo e você percebe que não vai dar certo? Será que somos tão diferentes assim das crianças? Ou será que ainda mesmo com 30, 40, 50, quando as coisas não acontecem como queremos, nós fazemos birra, cruzamos os braços, batemos o pé? Não é como eu quero, não é como eu quero, não faço. Bate o pezinho, não. Davi senta
e agradece a Deus. Davi faz aquilo que nós, infelizmente, não temos o hábito de fazer. Quantas vezes, meu querido, ao invés de olhar o que te falta, você agradece pelo que você tem? O que Davi faz aqui é algo sensacional. Nós temos o costume, a capacidade, talvez algo vindo pelo pecado, isso distorceu a nossa capacidade de sermos gratos e sermos descontentes. Às vezes nós estamos em uma determinada situação e dá uma coisinha errada, um detalhe, e pronto, aquilo acabou. Não importa o que tenha acontecido. A gente só foca no negativo. Às vezes nós vemos situações e a gente se compadece. Eu não sei quantas vezes você já parou para pensar nisso. Quantas coisas, quantas tragédias. E você está tendo a graça de acompanhar distante. A gente tem um costume de, quando dá algo errado, a gente ficar, por que eu? Por que isso acontece comigo? Dificilmente a gente olha diante de um problema ou de uma tragédia e diz, nossa, por que não foi comigo? A gente nem aí. Davi senta diante do Senhor, e essa expressão, ela é incrível, porque o profeta diz, você não vai construir o templo. E o texto diz, então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? Tem uma música que eu gosto muito, que o PG versionou, que fala exatamente isso, quem sou eu? Na verdade, nós trabalhamos muito com a sensação de que Deus tem que nos abençoar. Muitos vêm para a igreja porque, na verdade, querem que Deus faça algo e abençoe e receba. E a igreja acaba se tornando um lugar mítico ou a cota para que Deus faça algo diferente, porque a gente quer a bênção. Davi está na contramão. Davi diz, Senhor, quem sou eu para ser tão abençoado? Davi olha para o que tem e glorifica. Ah, pastor, mas é claro, Davi era um rei. Se eu estivesse num palácio, eu também agradecia. Eu quero ver o senhor agradecer sentando no sofá lá de casa. Quem está agradecendo aqui é quem viveu na caverna. É quem passava noites e noites dormindo no descampado, cuidando de ovelhas. É quem passou anos fugindo pelo deserto. E que aprendeu na dificuldade a agradecer a Deus pela vida. Às vezes nos falta esse senso de agradecer a Deus o que temos. Quantas e quantas pessoas, às vezes a gente olha algumas estatísticas e isso se torna um número distante, você não entende o quanto você é abençoado. Pegue qualquer estatística no Brasil. Pegue as estatísticas da linha da pobreza, da linha da miséria, pegue as estatísticas dos moradores de rua, pegue as estatísticas do desemprego, pegue as estatísticas das doenças, pegue a estatística que você quiser. E você vai ver que você está no lado minúsculo. Que mesmo sem que aquilo que você está sonhando nesse momento tenha sido lhe dado, você é abençoado. Queridos, você sabia que você faz parte de uma igreja que está numa faixa de menos de 5% de igrejas no Brasil? Você sabia que 95% das igrejas batistas do Brasil tem menos de 100 pessoas nesse momento?
Sabia disso? Mas você está acostumado a olhar só as mega igrejas no teu Instagram, né? Aí você olha lá as mega church. 8.000 pessoas. 95% das igrejas, nesse momento, não tem 100 pessoas. E você está aqui. 95% das igrejas no Brasil tem mais ou menos o número de pessoas que eram as crianças aqui. E você está aqui. Milhões de pessoas hoje estão lamentando pelo desemprego. Você está aqui. Milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã e você está aqui. O pastor não para, eu não vou pedir a pizza, vai ficar tarde. Tudo bem, pode ser que você peça sushi, não sei. Precisamos aprender a ser gratos com o que temos. Davi recebe o não de Deus e Davi faz aquilo: Senhor, me perdoa, quem sou eu, Pai? É o Senhor quem faz todas as coisas. Às vezes a gente se sente muito e nos falta sentarmos diante de Deus e pensarmos realmente: Senhor, quem sou eu? Olha o quanto o Senhor já me deu. Às vezes a gente esquece de agradecer o que tem e fica chateado com o que os outros têm. Você não é responsável pelos outros. Lembra a frase que a filósofa chamada mãe dizia para você? Você não é todo mundo. Quem não ouviu isso como criança não teve infância. Se você nunca ouviu isso da sua mãe, olha, algo deu errado. Você não é todo mundo. Então para de achar que todo mundo tem que ter menos que você. Isso é tão incrível que sabe o que Davi faz com os seus planos? Davi não desiste no sentido de abandonar e não querer nem saber. Davi guarda, deixa lá quietinho. Davi faz a planta do templo. Davi seleciona tudo, mas não é ele deixa lá guardado. Quando ele coroa o seu filho Salomão, antes de morrer, sabe o que ele faz? Meu filho, está aqui um sonho do seu pai, que Deus não me permitiu fazer, e é você que vai fazer. Tome aqui, que o Senhor te abençoe. Quantas vezes você conseguiu agradecer ou abençoar outro que fez o que você queria fazer e você não fez? Já conseguiu fazer isso? Já conseguiu ser grato vendo outro fazer o que você tanto queria? Sabe por que Davi conseguiu? Porque Davi sabia qual era o seu lugar. Porque Davi sabia o que Deus tinha para ele. Essa lição, ou nesse momento, para finalizar, nós vamos descobrir que quando Deus diz não, não se trata de punição por pecado. Davi foi um guerreiro. E Deus chamou Davi para ser um guerreiro. E não tem problema. Quando Deus diz não para nós, muitas vezes estamos diante de redirecionamentos. Deus chamou alguns para serem guerreiros, outros para serem construtores, outros para serem apacentadores. Deus chama da maneira como Ele quer. Ninguém vai fazer o que quer. A gente faz o que Deus quer. Por isso que ao invés de ficarmos gastando energia, querendo fazer coisas que talvez Deus não tenha nos chamado, é muito mais importante perguntarmos ao Senhor: o que é que o Senhor deseja que eu faça? Senhor, qual é a sua vontade para mim? Porque tem algo que faz parte, inclusive, da paternidade. Quando nós falamos não para os filhos,
Não é por maldade, mas por saber que provavelmente algo não ia sair bem. E porque existem coisas muito melhores. Existem nãos da parte do Senhor para nós, exclusivamente porque Deus tem coisa ainda melhor. Como é que está o seu coração em relação a isso? O quanto você de fato tem se colocado diante de Deus para entender o que Ele quer? Com Davi nós aprendemos que existem coisas que Deus não nos autoriza, porque Ele quer que façamos outras coisas. Se você está ouvindo essa mensagem, tá? Afinal de contas, o que é que eu tenho que fazer? Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Como é que eu faço isso? Se você não sabe como perguntar ao Senhor, é porque talvez você não tenha entregado ainda a vida a Ele. E se você nunca entregou a vida ao Senhor, Ele não está governando. E é capaz de você estar fazendo um monte de coisa que vai te dar problema. Portanto, eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos. O ministério já pode subir. Eu queria que você tivesse um momento sincero com Deus. Às vezes a gente não pergunta as coisas porque a gente tem a síndrome de Jonas. Porque a gente sabe que Deus vai dizer não. Tenha coragem. Pergunte para o Senhor o que Ele quer que você faça. Se você está percebendo que as coisas não estão andando, talvez você esteja de fato já além, acima de onde deveria estar. E a bênção não chegou porque não era o que Deus queria da sua vida. Pastor, o que é que eu faço então? Ora, clama a misericórdia do Senhor. Para. Você não é obrigado a ficar fazendo as coisas o tempo todo. Pare e pergunte, Senhor, o que eu faço? Deixa Deus responder. Deixa Deus falar com você. Tenha paciência para ouvir a resposta de Deus, ao invés de ficar se envolvendo em problemas atrás de problemas. Deixa Deus cuidar da sua vida. Esse era o segredo de Davi. Senhor, eu quero construir o templo. Não, não é você. Pai, obrigado. Obrigado. Não sou eu? Amém. Obrigado por tudo que o Senhor já deu. Como é que está teu coração? Pai, nesse instante, a tua igreja está em oração. Pai, eu não sei o que cada um está orando, eu não sei o que cada um está pensando, o que é que está chegando aos corações dos teus filhos, mas eu sei que o teu Santo Espírito está trabalhando. Eu sei que muitas vezes o Senhor fala conosco e nos dá direcionamento através do não. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço porque o Senhor direciona. E a minha oração como pastor, como igreja, é que o Senhor nos faça apenas a tua vontade. Pai, que como igreja nós consigamos andar em parceria com a tua vontade, que a tua vontade movimente os nossos atos.
Na tua igreja, de fato, cada projeto surja do teu coração e não simplesmente das nossas vontades. E nos ajuda a entender e a agradecer os privilégios que temos. Pai, te louvamos por aquilo que o Senhor nos deu. Pai, tens misericórdia, perdoa por todas as vezes que ao invés de agradecermos, nós simplesmente reclamamos. O Senhor tem sido bom com cada um aqui. Pai, ajuda-nos a sentir vontade de conhecer a Tua Palavra. Direciona as nossas vidas através da Tua Palavra. Continua a quebrantar corações neste lugar para fazer a Tua vontade. Uma noite tão especial, Pai. Te louvamos pelos pais que estão nesta igreja. Eles cumpram a Tua vontade. Te louvamos, Pai, pelos pais que tivemos, que hoje não estão mais aqui, mas que o Senhor usou. Te agradecemos pelo Teu cuidado. E, Pai, aqueles que aqui estão, que não conheceram ou que não tiveram uma experiência com o seu Pai, o Senhor colocou alguém para criar, e nós te agradecemos por essas pessoas, e que cada um aqui seja como o Senhor quer. E que os nossos filhos continuem a ter a alegria e o orgulho que demonstraram aqui em cima, nesta idade ainda tão pequena. Ajuda-nos a ensinar o Teu amor aos nossos filhos e filhas, e que eles cresçam amando ao Senhor através das nossas vidas. A Ti seja toda a honra e toda a glória, e assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.